Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Moleque Artesão. Eu me chamo Samuel Silva e no vídeo de hoje você vai confeccionar comigo mais uma vez essa linda peça. É uma nova versão desse modelo. Eu já trabalhei aqui uma videoaula com vocês desse trabalho, porém não foi exatamente o passo a passo, foi apenas algumas explicações e está disponível apenas para os membros aqui do canal. Mas dessa vez a aula será o passo a passo do início até o fim e estará disponível para todos aqui no canal, ok? Então, para você que está chegando aqui e ainda não é inscrito, já se inscreve para você não perder esse e nenhum outro vídeo aqui do canal, ok? E para você que já faz crochê há algum tempo e vem tentando trabalhar de forma profissional com seu crochê, vem tentando ter uma renda aí com seu crochê, mas não sabe como fazer isso, por onde começar, eu te apresento o meu curso Aulas de Crochê por Moleque Artesão. É um curso onde eu vou te mostrar como você faz para trabalhar profissionalmente com o seu crochê, ter uma renda com o seu crochê e até mesmo, assim como eu, viver exclusivamente do seu crochê ou do seu artesanato. No meu curso você vai aprender como montar o seu espaço, o seu ateliê dentro da sua casa, como se organizar, se planejar. Você vai aprender cálculo de precificação, como divulgar as suas fotos, como fazer fotos incríveis, precificação, cálculo de medidas, enfim. Você terá conhecimentos e técnicas que eu utilizei e hoje utilizo para ter sucesso hoje com o meu crochê. Ok? Além de tudo isso, você também vai ter acesso a videoaulas de peças exclusivas que não estão disponíveis aqui no canal, somente nesse curso para os alunos do curso. Então, se você quer conhecer, tem um link aqui na descrição desse vídeo ou de qualquer outro vídeo aqui do canal. É só clicar nesse link que você vai conhecer melhor, entender melhor como que funciona esse curso, ok? Então, sem mais, vamos agora para a lista de materiais da nossa videoaula de hoje. Materiais. Você vai precisar de aproximadamente 4,1 kg de barbante fio número 8, cor bege. Aqui eu utilizei a cor bege, mas você pode utilizar a cor que você quiser, ok? Agulha para crochê 4,5 e agulha 4,0. Sim, aqui nessa peça nós vamos utilizar essas duas numerações de agulha. Além disso, agulha de tapeceiro e tesoura para os arremates, ok? Medidas. A peça, no meu ponto, ela ficou com 1,5 m de largura por 2,10 m de comprimento, ok? Lembro que essas medidas podem alterar dependendo do tamanho do seu ponto, ok? Então, se você gostar de mais dessa videoaula, não esquece de deixar o seu like, compartilhar, fazer o seu comentário, dar o like, porque isso vai ajudar bastante para que eu continue produzindo passo a passos gratuitos aqui para vocês no canal, ok? Então essa peça, para iniciar, você vai precisar fazer um total com 92 correntes. Já fiz aqui as minhas 92, depois eu laço, pulo 4 correntes e a partir da quinta corrente eu vou seguir trabalhando aqui ponto alto sobre cada corrente até a primeira corrente dessas 92. Trabalhei aqui até a primeira corrente e até aqui eu fiquei com um total de 88 pontos altos. Das 92 correntes, pulei aqui as 4 correntes e após as 4 correntes, a partir desse ponto aqui, até aqui deu um total de 88 pontos, ok? Agora, dando seguimento aqui na peça, eu vou trabalhar aqui na lateral desse último ponto, um ponto baixo, depois eu faço 2 correntes. Esse ponto baixo e as 2 correntes eu considero um ponto alto. Em seguida, faço aqui um total com 4 pontos altos, todos aqui dentro da lateral desse ponto. Em seguida, faço 2 correntes de separação e ainda dentro aqui dessa mesma lateral eu faço mais 3 pontos altos.
ok? Feitos 3 pontos altos, laço, sem fazer espaço de corrente. Eu vou trabalhar agora aqui, olha, corrente, vou trabalhar agora sequência de pontos altos sobre cada corrente aqui novamente. Então, a partir dessa próxima aqui, eu já começo a trabalhar sequência de pontos altos. E aí eu vou trabalhando novamente ponto alto sobre cada corrente. E aqui eu vou seguir fazendo os pontos altos até o final dessa reta. Trabalhei então aqui até o final da reta, e até aqui eu trabalhei um total de 87 pontos altos, ok? Aqui à frente eu vou ter aquelas 4 correntes que eu pulei aqui no início da peça. E aqui nesse espaço das correntes eu vou fazer da seguinte forma. Sem fazer espaço de corrente, eu laço e começo fazendo aqui 3 pontos altos. Depois, 2 correntes de separação. Volto aqui para o espaço e agora faço um total com 5 pontos altos. Depois, 2 correntes de espaço. E ainda dentro do espaço, faço mais 3 pontos altos. Depois, sem fazer espaço de corrente, laço, vou na base aqui do próximo ponto, depois daquelas correntes, e começo a trabalhar aqui, olha, a sequência de pontos altos, trabalhando ponto sobre cada ponto de base, até o final aqui da reta. E aqui também, após os pontos trabalhados dentro do espaço, a partir desse ponto trabalhado na primeira base aqui desse ponto, eu vou seguir aqui trabalhando até completar também um total de 87 pontos. Cheguei aqui no final da reta, trabalhei aqui os 87 pontos. Em seguida, sem fazer espaço de corrente, eu laço. E aqui dentro daquele espaço do ponto onde eu trabalhei esses pontos aqui, eu faço aqui um total com 3 pontos altos. Depois, 2 correntes de espaço. E agora eu fecho essa volta aqui na segunda corrente daquelas 2 correntes que eu subi aqui. Ok? Então, assim eu fecho essa primeira volta, ok? Essa aqui ela será considerada a primeira volta da peça. Essa daqui foi a carreira base da peça. E a primeira volta ela vai começar a ser contada a partir dessa aqui. Dessa volta que eu fiz aqui sobre essa carreira base, ok? Então, aqui está feita a volta de número 1. Agora, para começar a volta de número 2, eu vou andar com pontos baixíssimos até esse último ponto aqui dessa sequência de 4 pontos. Depois do último ponto baixíssimo aqui nesse último ponto, aqui no espaço de 2 correntes eu faço um ponto baixo e depois eu subo 2 correntes. Depois eu laço e aqui dentro do espaço ainda eu começo fazendo aqui um total de 2 pontos altos, depois 2 correntes de espaço, laço e ainda dentro aqui do mesmo espaço eu faço mais 3 pontos altos. Depois, sem fazer espaço de corrente, eu laço e a partir do próximo ponto aqui depois das correntes, eu vou seguir fazendo sequência com pontos altos, trabalhando aqui um ponto para cada base. E assim eu vou seguir até o final aqui dessa reta, ok? E até o final da reta, eu vou ter um total com 93 pontos altos, ok? Então, vou seguir aqui fazendo a minha sequência e volto com vocês lá no final da reta.
Trabalhei então aqui os meus 93 pontos e cheguei aqui no último ponto da reta, ok? Aqui à frente agora eu vou ter as duas correntes aqui de separação do canto. Aqui eu trabalho da seguinte forma, sem fazer espaço de corrente, começo fazendo 3 pontos altos dentro do espaço. Depois 2 correntes de separação. Depois mais 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Em seguida, sem fazer espaço de corrente, no próximo ponto aqui depois da corrente, começo fazendo aqui uma sequência com 5 pontos altos, um ponto para cada base. Após a sequência de 5 pontos, sem fazer espaço de corrente, laço o fio. E aqui nesse próximo espaço de 2 correntes, faço 3 pontos altos, duas correntes de separação, depois mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Em seguida, sem fazer espaço de corrente, a partir do próximo ponto aqui, depois do espaço da corrente, eu vou seguir fazendo sequência de pontos altos, ponto sobre ponto, e aqui eu vou trabalhar essa segunda reta com a mesma quantidade de pontos trabalhados aqui na primeira reta, um total de 93 pontos até o próximo canto, ok? Então, completei aqui a segunda sequência com os 93 pontos. Agora aqui no canto, sem fazer espaço de corrente, vou aqui no espaço de 2 correntes, faço 3 pontos altos, 2 correntes, laço, volto aqui no mesmo espaço, faço mais 3 pontos altos, depois, sem fazer espaço de corrente, a partir do próximo ponto eu vou fazer aqui uma sequência de 5 pontos altos. Então, essa sequência aqui, ó, ele vai ser trabalhado sobre aqueles 5 pontos baixíssimos que foram trabalhados aqui, ok? Até chegar aqui nesse próximo canto. Tá errado. Feita a sequência de 5 pontos, fecho aqui a volta com um ponto baixíssimo na segunda corrente daquelas 2 correntes iniciais. Ok? E assim está fechada a segunda volta. Para iniciar a volta de número 3, eu vou andar com mais 2 pontos baixíssimos, um aqui no próximo e um aqui no próximo, ok? Depois, dentro do espaço de 2 correntes, eu faço um ponto baixo. Pessoal, esse início aqui você pode começar de 2 maneiras. Você pode começar aqui fazendo um ponto baixo, igual eu fiz aqui. Ou, se você achar melhor, você faz um ponto baixíssimo ao invés de um ponto baixo, ok? Eu vou trabalhar aqui dessa forma com um ponto baixíssimo. Eu acho que vai ficar melhor, ok? E aí, depois do ponto baixíssimo, você sobe 3 correntes, ok? Diferente do ponto baixo, né, que ao fazer o ponto baixo, você vai subir somente 2 correntes. Aqui você sobe 3 correntes, ok? No meu caso aqui eu vou manter dessa forma. Se eu ver que não está legal, depois eu mudo para o ponto baixo e as 2 correntes. Não tem problema se você mudar no decorrer do trabalho. Isso aqui vai ficar muito pouco perceptível, ok? Depois das 3 correntes, dentro do espaço eu faço mais 2 pontos altos. Depois 2 correntes de espaço. Laço e ainda dentro do espaço faço mais 3 pontos altos. Ok?
Depois, dando continuidade, laço e a partir do próximo ponto, depois das correntes, eu vou seguir fazendo sequência de pontos altos aqui sobre toda a reta. Levando em consideração que na volta anterior nós tínhamos 93 pontos, como aqui aumentou mais 3 pontos, sendo 3 aqui no início e 3 lá no final, então 93 mais 6 pontos, a reta aqui vai ficar com um total de 99 pontos. Então, a partir desse ponto aqui, depois dos pontos trabalhados no espaço, até a próxima reta terá um total de 99 pontos. Então, observe que, seguindo aqui esse padrão, a cada volta sempre vai aumentar na reta um total de 6 pontos, que são esses 3 aqui do início e 3 lá no final. Então, sempre vai aumentar um total de 6 pontos. Então, se aqui é 99, na próxima volta, seguindo esse mesmo padrão, vai ser 99 mais 6. Vai dar 105 pontos, ok? Então, vou seguir aqui até o final da reta e lá no final eu volto com vocês para a orientação do canto. Trabalhei aqui até o final da reta, fiz aqui os 99 pontos e cheguei aqui no espaço de 2 correntes. Restando aqui à frente as 2 correntes desse primeiro canto. Então, em seguida, sem fazer espaço de corrente, vou aqui no espaço de 2 correntes, começo fazendo 3 pontos altos. Duas correntes de separação, depois mais 3 pontos altos ainda no mesmo espaço. Ok. Depois, sem fazer espaço de corrente, laço e a partir do próximo ponto aqui depois das correntes, eu vou seguir fazendo aqui sequência de pontos altos. E aqui nessa reta menor, eu vou ficar com um total de 11 pontos altos até o final aqui da reta. Então, aqui nessas retas menores, da mesma forma que aqui na reta maior, você sempre vai aumentar 6 pontos a cada carreira. Aqui também na menor é a mesma coisa. A cada volta vai aumentar também 6 pontos. Então, se na volta anterior eu trabalhei uma sequência de 5 pontos, com mais 6 agora aqui nessa próxima volta, vai ficar uma sequência agora com 11 pontos, ok? Feito então a sequência de 11 pontos, eu repito aqui o leque no segundo canto. Eu faço aqui o segundo canto com o leque de 6, sendo 3 pontos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Depois do leque, laço sem fazer corrente, a partir do próximo ponto, vou seguir aqui fazendo a sequência de pontos altos dessa segunda reta. E aqui também eu vou trabalhar os 99 pontos. Então, a partir daqui é só repetição, ok? Em todos os 4 cantos você vai trabalhar com esse padrão aqui e as retas serão distribuídas dessa forma. 99 pontos nas retas maiores, 11 pontos aqui nas retas menores, ok? Então, a partir daqui eu preciso que você preste bastante atenção para não haver confusão, ok? Então, vou concluir aqui minha repetição com esse padrão aqui. E na volta 4 e 5, também eu vou repetir esse mesmo padrão aqui, tá? Qual vai ser a diferença da volta 4 e da volta 5? A única diferença vai ser a quantidade de pontos trabalhada nas retas, ok? Como eu falei anteriormente, a cada volta, cada reta aumenta um total de 6 pontos. Porém, aqui nos cantos, eu vou sempre repetir esse leque aqui de 6 pontos. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, ok? Então, na próxima volta, na volta de número 4, nas retas vai ficar com um total de, como aqui nessa ficou 99,
Na próxima vai aumentar mais 6. Então, vai ficar um total de 105 pontos em cada reta maior. E nas retas menores vai ficar 11 mais 6, 17 pontos em cada reta menor. Depois, na volta 5, aumenta mais 6 em cada reta. E aí, no caso aqui das menores, 17 mais 6 vai ficar 23. No caso das maiores, 105 mais 6 vai ficar 111, ok? Então, você vai completar aqui toda essa volta de número 3 e depois vai fazer a volta de número 4 e 5 também seguindo esse mesmo padrão com os leques aqui dos cantos, ok? Então, não tem necessidade de eu continuar repetindo aqui com vocês, tá? Porque o padrão é o mesmo. Então, eu vou completar aqui essa volta, vou trabalhar a volta 4 e também a volta 5, e venho com vocês no final da volta 5 para o início da volta 6, onde vai começar o novo padrão da peça, ok? Então, pessoal, com esse padrão, trabalhei aqui e completei até a volta de número 5, conforme o padrão aí que eu informei para vocês. Até aqui, pessoal, você vai notar que aqui nas pontas, olha, ele ficou um pouco ensaiado, ok? Aqui nos cantos, ele ficou um pouco ensaiado mesmo, olha, e um pouco pontudo. Na parte do meio, ele ficou reto, somente aqui mesmo que vai ficar um pouco ensaiado. E é importante que fique dessa forma, porque essa peça aqui, ela é uma peça que vai ser trabalhada ainda muitas voltas, tá? Para dar essa largura de 1,5 m. Então, é importante e preferencial que aqui no começo ele fique um pouco mesmo pontudo, tá? Porque a tendência depois é ele começar a puxar aqui nos cantos, ficando mais ou menos assim, pontudo. Então, ficando aqui um pouco ensaiado nos cantos, ele ajuda a ir corrigindo isso conforme vem as outras voltas, ok? Então, não se assuste se aí no seu ponto também ele ficar aqui um pouco ensaiado, tá? Conforme vai subindo aqui as voltas, vai corrigindo, ok? E isso também, e dessa forma também ajuda a não precisar fazer muitos aumentos enquanto vai subindo aqui as voltas. Correto, pessoal? Então, feito aqui a volta de número 5, fiz aqui já o fechamento, né, com ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, seguindo o padrão, eu vou andar com mais 2 pontos baixíssimos até o espaço da corrente. Feitos os 2 pontos baixíssimos, agora eu vou iniciar a volta aqui de maneira um pouquinho diferente do que eu tenho trabalhado até aqui. Aqui nessa volta de número 6, eu já começo a volta subindo as 3 correntes. Depois eu laço e agora os 2 próximos pontos do leque eu vou trabalhar dentro do espaço. Depois 2 correntes de separação. Faço mais 2 pontos dentro do espaço. E o terceiro ponto desse leque aqui, eu vou trabalhar sobre a base desse próximo ponto aqui, já da reta, ok? Então, agora, a partir daqui, eu vou começar a trabalhar os leques dos cantos dessa forma, ok? Vai continuar com um total de 6 pontos, porém, será trabalhado aqui dessa forma. O primeiro ponto vai ficar no último ponto aqui da última reta que foi trabalhada, 2 pontos dentro do espaço, 2 correntes, mais 2 pontos dentro do espaço, e o último ponto aqui vai ser trabalhado sobre a base do primeiro ponto da segunda reta que vai ser trabalhada, ok? Depois, dando continuidade aqui à peça, faço uma corrente de espaço, laço, pulo aqui o próximo ponto e no próximo ponto faço um ponto alto, no próximo outro ponto alto, depois eu faço uma corrente, laço, pulo o próximo ponto e vou construir aqui mais outro motivo como esse aqui de 2 pontos, um ponto em cada base. Depois 2 correntes
E agora eu vou seguir por toda a reta, trabalhando esses motivos aqui de 2 pontos, sempre fazendo uma corrente e pulando um ponto. Vou seguir trabalhando aqui o meu por toda a reta e volto com vocês lá no final da reta para informar a quantidade de motivos como esses que será necessário aqui por toda a reta. Então, trabalhei aqui por toda a reta e até aqui eu fiz um total de 38 motivos de 2 pontos, pulando aqui um ponto e fazendo uma corrente de espaço. Agora, dando continuidade aqui, eu vou fazer uma corrente. Sobraram aqui ainda 2 pontos por fazer. Desses 2, eu pulo um ponto e sobre esse último ponto aqui eu faço um ponto alto, que será o primeiro ponto aqui do leque, ok? Do leque aqui do canto. Então, os próximos 2 pontos eu faço dentro do espaço, depois 2 correntes de espaço, faço mais 2 pontos altos dentro do espaço também. E o último ponto do leque vai ficar sobre a base desse próximo ponto. Ok? Dessa forma. Então, como eu falei, todos os leques agora eles serão trabalhados dessa forma aqui, em todos os 4 cantos. Ok? Tanto aqui nessa volta, quanto nas próximas voltas será trabalhada com esse padrão. Okay? Agora aqui na reta menor, eu vou repetir os motivos de 2 pontos. Então, faço uma corrente, pulo o próximo ponto e a partir do próximo ponto começo a trabalhar os motivos de 2 pontos altos, separando com uma corrente e pulando um ponto. Menor. Então, aqui nessa reta menor, eu trabalhei aqui um total de 9 motivos de 2 pontos. E aqui, diferente lá da reta menor, no final aqui restou apenas um ponto. Aqui eu vou dar 2 opções para vocês trabalharem, ok? Primeiro, você vai deixar esse motivo exatamente como ele está aqui, vai fazer uma corrente e vai trabalhar normalmente aqui o leque do canto, fazendo o primeiro ponto do leque aqui nesse último ponto que sobrou, ok? Dessa forma aqui, ou você faz na segunda opção. Vou desmanchar aqui. Você pode trabalhar esse último motivo aqui, olha, esse motivo de número 9, como um aumento, fazendo os 2 pontos em uma mesma base, dessa forma. E aí depois você faz o leque seguindo o mesmo padrão desse final aqui da reta maior. Pula o primeiro ponto aqui que sobrou e no último ponto. E no último ponto faz o primeiro ponto aqui do leque. Depois é só completar aqui o leque. Ok? Então, tem essas 2 opções aqui que você pode trabalhar. No meu caso aqui, eu vou deixar dessa forma aqui, tá? Mas você pode, se quiser, se de repente no seu ponto você achar que aquela primeira maneira fica mais adequada, você deixa na primeira forma, ok? Depois, a partir daqui é só repetição. Você vai repetir a mesma quantidade de motivos trabalhados lá na primeira reta maior. E aqui você começa conforme o padrão. Faz uma corrente, pula o próximo ponto e a partir do próximo começa a fazer os motivos de 2 pontos altos. Sempre fazendo uma corrente de separação, pulando um ponto para iniciar o próximo motivo. Ok?
Então, a partir daqui é só repetição. Ao chegar aqui no próximo canto, você vai repetir exatamente o que foi trabalhado aqui, ok? Com os 9 motivos. Chegando aqui no final, você vai optar por uma das duas opções e fazer aqui também conforme foi trabalhado, ok? Então, vou seguir aqui a minha repetição e venho com vocês no final para o início da próxima volta. Então, com esse padrão, fechei aqui toda a volta, já fiz aqui o fechamento com ponto baixíssimo na terceira corrente. E agora, para iniciar a volta de número 7, eu começo aqui conforme o padrão, andando com mais 2 pontos baixíssimos. Depois, subo 3 correntes, laço, completo aqui o leque, fazendo mais 2 pontos altos dentro do espaço. 2 correntes de separação, mais 2 pontos altos dentro do espaço, e o último ponto aqui do leque na base do próximo ponto aqui da reta. Ok? Depois faço uma corrente de espaço, laço, pulo aqui esses próximos 2 pontos, e sobre o espaço de uma corrente eu faço 2 pontos altos, ou motivo com 2 pontos altos. Depois faço uma corrente, pulo o próximo motivo de 2 pontos, vou no próximo espaço de uma corrente e faço 2 pontos altos, ou motivo de 2 pontos. E vou seguir por toda a reta trabalhando aqui esse padrão, sempre fazendo uma corrente de espaço. E sobre o próximo espaço de uma corrente, você faz um motivo de 2 pontos altos, dessa forma, ok? E até chegar no final da reta, eu vou ter aqui um total com 40 motivos como esses daqui, de 2 pontos altos. Na volta anterior, eu tive aqui 38. Como vai aumentar aqui um motivo a mais, tanto aqui no início quanto no final, vamos ficar aqui nessa volta com um total de 40 motivos de 2 pontos como esse, ok? Então, vou seguir trabalhando o meu aqui até o final da reta e venho com vocês lá no próximo canto. Então, com esse padrão, segui aqui até o final da reta e trabalhei aqui até o último espaço de uma corrente, fazendo motivo de 2 pontos. Agora, aqui no canto, eu faço uma corrente, pulo aqui esses próximos 2 pontos e sobre esse último ponto aqui do leque eu faço um ponto alto. E agora eu vou repetir aqui o leque igual ao leque que foi trabalhado na volta anterior. Faço 2 pontos altos dentro do espaço, 2 correntes de espaço, mais 2 pontos altos dentro ainda do mesmo espaço. E o último ponto eu trabalho aqui sobre a base desse próximo ponto, ok? E agora aqui na reta menor eu vou seguir o padrão aqui da reta maior. Faço uma corrente, pulo os próximos 2 pontos e no espaço de uma corrente começo a trabalhar aqui os motivos com 2 pontos altos. Sempre separando com uma corrente, vou para o próximo espaço. E trabalho aqui motivos de 2 pontos sobre todos os espaços aqui de uma corrente dessa reta. Ok? Então, esse aqui, pessoal, é o padrão de toda essa volta, ok? Só ir trabalhando motivos de 2 pontos sobre os espaços de corrente. E os leques todos serão trabalhados iguais a esse daqui, ok? Então, agora eu peço mais uma vez a atenção de vocês, porque esse mesmo padrão trabalhado aqui na volta 7, ele será repetido pelas próximas voltas, ok? Então, você vai continuar trabalhando a sua peça, sempre repetindo esse padrão de leques aqui nos cantos e fazendo motivos de 2 pontos altos sobre os espaços de uma corrente e sempre fazendo uma corrente de separação entre o motivo e o outro, ok? Então, não tem necessidade de eu continuar fazendo aqui com vocês, porque o padrão é idêntico. Qual a diferença aqui? A diferença é que a cada volta vai sempre aumentando 2 motivos
em cada uma das 4 retas. O motivo aqui no começo e o motivo lá no final, porque aumenta sempre aqui um espaço a cada volta, ok? Então não tem necessidade de eu fazer aqui com vocês, porque vai ficar uma videoaula muito longa e eu não vou ter como postar no canal. Então eu vou completar essa volta aqui, vou completar as demais voltas que eu vou precisar fazer nesse padrão aqui e eu volto com vocês informando em qual volta eu estou e quantas voltas eu precisei trabalhar com esse padrão até chegar na volta onde vai precisar fazer os aumentos. E aí eu venho trabalhando com vocês e orientando como que vai ser trabalhado esses aumentos, ok? Então, seguindo esse padrão, trabalhei aqui até a volta de número 12. Então, após a volta aqui de número 5, a partir da volta de número 6, eu trabalhei aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas com esse padrão aqui de motivos de 2 pontos altos. A partir daqui eu vou continuar trabalhando esse padrão, porém eu já vou precisar fazer os aumentos aqui nos cantos, ok? Porque a peça ela já começou a querer arredondar aqui nos cantos, tá? Então isso significa que está na hora de fazer os aumentos, ok? Então a partir daqui eu dou início agora à volta de número 13, seguindo o mesmo padrão do início das voltas. Após o fechamento aqui com o ponto baixíssimo na terceira corrente, eu vou andar com mais 2 pontos baixíssimos. Depois eu vou fazer mais um ponto baixíssimo dentro do espaço de 2 correntes. E em seguida subo 3 correntes, laço, faço mais 2 pontos altos dentro do espaço. Depois 2 correntes de separação. Volto aqui dentro do espaço e trabalho mais 3 pontos altos. Okay, então, observe aqui, olha, aqui nessa volta de aumento, o leque vai ser trabalhado conforme foi trabalhado lá nas voltas de pontos cheios, sendo 6 pontos aqui dentro do espaço. Depois, faço uma corrente de espaço, pulo o próximo ponto, e nesses 2 próximos pontos aqui, eu vou fazer um motivo de 2 pontos altos. Então, faço um ponto em cada base de ponto, dessa forma. Depois eu vou fazer uma corrente, laço, e aqui já nesse próximo espaço aqui de uma corrente, eu já faço aqui outro motivo com 2 pontos altos. Ok? Depois eu sigo o padrão normal, fazendo uma corrente, indo para o próximo espaço, fazendo 2 pontos altos, motivo de 2 pontos altos. E agora eu vou seguir dessa forma aqui por toda a reta, igual foi trabalhado aqui nos demais, ok? Então, vou seguir aqui por toda a reta e volto com você lá no final da reta para a orientação completa aqui dos 2 cantos, tanto na saída quanto na entrada aqui do canto. Trabalhei então aqui por toda a reta, fiz aqui o último motivo de 2 pontos nesse último espaço aqui antes do leque, ok? Ok, então dando seguimento faço uma corrente, laço, e aqui nesses primeiros 2 pontos aqui do leque eu já faço outro motivo com 2 pontos altos, sendo um ponto aqui para cada base, dessa forma, ok? Depois faço uma corrente. E agora todo o leque eu vou trabalhar aqui dentro do espaço de 2 correntes. Eu não começo mais trabalhando aqui nesse ponto. Vou direto para o espaço e faço os 6 pontos do leque todos dentro do espaço. Começando com 3, 2 correntes e mais 3 pontos. Todos aqui dentro do leque, do espaço. Ok?
Depois, seguindo aqui para a reta menor, faço uma corrente, pulo esse primeiro ponto aqui e nos próximos dois eu faço o primeiro motivo aqui da reta sobre esses dois pontos, um ponto para cada base, ok? Para seguir esse mesmo padrão que eu trabalhei aqui. Depois uma corrente, e já que nesse primeiro espaço, faço já o próximo motivo de dois pontos altos, ok? E agora sigo o padrão, fazendo uma corrente e um motivo dentro do espaço de cada corrente, ok? E a partir daqui é só repetição agora. Chegando no próximo canto, é só repetir esse mesmo padrão que foi trabalhado aqui. Então, vou seguir aqui a minha repetição com esse padrão e venho com vocês no final para o início da volta de número 14. Então, com esse padrão, cheguei aqui no final da volta e aqui no final você não pode esquecer de completar aqui o padrão de aumento do canto, ok? Então, após trabalhar aqui o último motivo sobre esse último espaço, eu faço uma corrente e sobre os dois primeiros pontos aqui, no caso, né, a base da corrente e o próximo ponto, você faz mais um motivo. Ok. Depois uma corrente de separação e agora sim você fecha a volta aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente dessas três correntes iniciais. Ok? E a partir daqui é só começar a volta de número 14. Vou começar andando com mais dois pontos baixíssimos aqui no próximo. No próximo. Depois subo três correntes. Laço, vou aqui no espaço de duas correntes, faço dois pontos altos. Duas correntes. E mais dois pontos altos dentro do mesmo espaço, ok? Depois, sem fazer corrente, aqui no próximo ponto, aqui nesse primeiro ponto eu faço mais um ponto alto. Então, observe aqui que na volta 14 eu retornei ao padrão que foi trabalhado aqui até a volta de número 12. Trabalhando aqui o leque com o primeiro ponto e o último ponto aqui fora do espaço de duas correntes, ok? Então, eu vou seguir aquele mesmo padrão. Agora, faço uma corrente, pulo aqui esses dois pontos e nesse primeiro espaço aqui, olha, eu já faço o primeiro motivo de dois pontos. E vou seguir o padrão, fazendo uma corrente, vou para o próximo espaço, motivo de dois pontos. Segui trabalhando aqui por toda a reta, cheguei aqui próximo do fim. Aqui eu vou continuar trabalhando normalmente. Naquele espaço que eu trabalhei aqui de aumento da volta anterior, eu faço um motivo normal aqui de dois pontos. Depois uma corrente de espaço, faço mais um motivo aqui no último espaço de uma corrente. Depois uma corrente de espaço, pulo dois pontos e no terceiro ponto aqui do leque, eu faço aqui o leque normal, o leque conforme estava sendo trabalhado lá até a volta de número 12. Faço o primeiro ponto do leque aqui na base do último ponto aqui desses três, mais dois pontos dentro do espaço, duas correntes e mais dois pontos dentro do espaço. Depois o último ponto aqui na base desse próximo ponto depois do espaço. E agora sigo aqui o padrão novamente, uma corrente, vou aqui para esse primeiro espaço aqui de uma corrente, do aumento da volta anterior, faço o primeiro motivo, uma corrente e sigo o padrão, trabalhando motivo de dois pontos sobre o espaço de cada corrente, ok? Então, esse aqui ele é o padrão de toda essa volta de número 14, ok? Observe que aqui é o mesmo padrão que foi trabalhado até a volta de número 12, ok? Então, vou seguir aqui repetindo esse padrão,
Venho com vocês no final para o início da volta de número 15. Completei então aqui toda a volta de número 14. E a partir daqui eu começo agora a volta de número 15. Ando com mais 2 pontos baixíssimos, um aqui no próximo, um aqui no próximo. Depois eu vou fazer mais um ponto baixíssimo dentro do espaço de 2 correntes. E a partir daqui eu subo 3 correntes. Depois faço mais 2 pontos altos dentro do espaço, 2 correntes de separação, depois mais 3 pontos aqui dentro do espaço de 2 correntes. Então, observe aqui que na volta 15 o leque novamente será trabalhado todo dentro do espaço de 2 correntes. Em seguida, faço uma corrente, pulo o próximo ponto e nos próximos 2 pontos eu já vou fazer aqui o meu primeiro motivo de 2 pontos, sendo aqui um ponto em cada base desses 2 pontos aqui à frente. Ok? Depois uma corrente, laço e sobre esse próximo espaço aqui eu já faço o segundo motivo de 2 pontos altos. Ok? E agora eu vou seguir o padrão. Uma corrente, vou para o próximo espaço, 2 pontos altos. Uma corrente, vou para o próximo espaço, 2 pontos altos. E vou seguir aqui o padrão agora até o final da reta, até o próximo canto. Então, vou seguir aqui trabalhando toda a reta e venho com vocês no final da reta para reforçar aqui o padrão dos cantos. Trabalhei aqui o último espaço de uma corrente. Agora, em seguida, faço uma corrente, laço e aqui nesses 2 primeiros pontos do leque, faço mais um motivo. Fazendo aqui um ponto em cada base, ok? Faço 2 pontos, um em cada base. Depois uma corrente, pulo aqui esse próximo ponto e vou aqui para o espaço de 2 correntes. E dentro do espaço eu começo fazendo 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos dentro do espaço, ou seja, construindo aqui todo o leque dentro do espaço. Depois, seguindo aqui para a próxima reta menor, faço uma corrente de espaço, pulo o primeiro ponto e nos próximos 2 faço já o primeiro motivo de 2 pontos, sendo aqui um ponto em cada base dessa forma. Depois uma corrente e já nesse próximo espaço aqui eu faço o outro motivo com 2 pontos. O segundo motivo aqui com 2 pontos, agora no espaço da corrente. E depois uma corrente de espaço, eu vou para o próximo espaço, motivo de 2 pontos. E agora é só seguir por toda a reta dessa forma. Ao chegar no próximo canto, é só repetir esse mesmo padrão aqui. Então, nos 4 cantos, você vai repetir esse padrão aqui, ok? E as retas seguem o mesmo padrão ainda, ok? Então, vou concluir aqui toda a volta de número 15 e volto com vocês no final para o início da volta de número 16. Então, com esse padrão, completei aqui toda a volta de número 15. Lembrando que aqui, cuidado para você não esquecer de fazer aqui esse aumento no final aqui da volta, ok? Após trabalhar aqui o último espaço com os 2 pontos altos, lembra que você precisa fazer aqui mais um motivo nos próximos 2 pontos aqui à frente, no caso na base da corrente, né? E o próximo ponto na base do próximo ponto. E aí depois você faz mais uma corrente, pula o próximo ponto e fecha a volta aqui na terceira corrente das 3 correntes iniciais, ok? Então sempre que houver uma volta com esse padrão de aumento, você precisa lembrar de completar, de fazer esse motivo aqui no final, ok? Porque às vezes na pressa, né, no costume aqui, às vezes você faz a corrente e já quer fechar a volta e esquece que tem que fazer esse motivo aqui, ok? Por isso eu estou lembrando aqui para não esquecer, ok? Então a partir daqui, começo a volta de número 16. Ando com mais 2 pontos baixíssimos.
Depois subo 3 correntes, vou no espaço de 2 correntes, faço 2 pontos altos. Duas correntes de espaço. Volto aqui no espaço, faço mais 2 pontos altos. E agora, finalizando o leque, faço o último ponto aqui na base do primeiro ponto, depois das 2 correntes. Então, observe aqui que nessa volta 16, retomei o padrão normal, ok? Sem aumentos. Depois, seguindo o padrão normal, faço uma corrente, pulo aqui esses 2 pontos, e no primeiro espaço aqui de uma corrente, faço o primeiro motivo de 2 pontos. Depois, uma corrente, vou para o próximo espaço, e sigo aqui o padrão por toda a reta, trabalhando os motivos aqui de 2 pontos separados por uma corrente, e sempre trabalhando aqui o motivo no espaço da corrente, ok? Então, vou seguir aqui trabalhando por toda a reta e venho com vocês para reforçar o padrão dos cantos lá no final da reta. Então, segui trabalhando aqui por toda a reta, fiz aqui o último espaço, depois eu faço uma corrente, pulo aqui os 2 pontos e no último ponto, antes do espaço, faço um ponto alto. Depois, dentro do espaço, 2 pontos altos, 2 correntes de separação e mais 2 pontos altos e mais 2 pontos altos dentro do espaço. Depois, o último ponto aqui na base do próximo ponto, depois das 2 correntes, ok? Depois, uma corrente de espaço, pulo os 2 pontos restantes, vou no próximo espaço, motivo de 2 pontos. Uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço, motivo de 2 pontos, ok? Então, esse aqui é o padrão de toda essa volta de número 16, ok? Observe aqui que, novamente, eu retornei ao mesmo padrão normal que a gente estava trabalhando aqui antes dos aumentos, ok? Então, vou seguir aqui trabalhando toda a volta de número 16 e volto com vocês no padrão e volto com vocês no final para o início da volta 17. Então, com esse padrão, cheguei aqui no final da volta. Aqui no final, após completar aqui o último motivo, como essa volta aqui eu não tenho aumento, eu faço apenas a corrente e já fecho a volta aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente das 3 correntes iniciais, ok? E a partir daqui eu já começo a volta de número 17. Vou andar com mais 2 pontos baixíssimos. Um aqui no próximo e um aqui no próximo. Depois vou fazer mais um ponto baixíssimo dentro do espaço de 2 correntes. Agora subo 3 correntes. Depois laço, faço mais 2 pontos altos dentro do espaço, 2 correntes de separação e mais 3 pontos altos dentro do espaço aqui de 2 correntes. E como viu aqui na volta 17, os leques serão novamente trabalhados todo dentro do espaço de 2 correntes, ok? Em seguida, faço uma corrente, pulo esse próximo ponto, e sobre esses 2 pontos aqui, faço um ponto alto para cada um deles. Ou seja, faço aqui já o primeiro motivo de 2 pontos aqui sobre esses pontos. Depois, uma corrente de espaço e dentro aqui já desse próximo espaço de uma corrente, eu faço o segundo motivo de 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço e sigo aqui por toda a reta, trabalhando o padrão de motivos de 2 pontos altos, ok? Então, vou seguir aqui por toda a reta e volto com vocês lá no final da reta para reforçar aqui o padrão novamente de aumento. Trabalhei então aqui toda a reta, fiz aqui o último espaço de 2 correntes,
E agora, seguindo o padrão de aumento aqui dos cantos, eu vou acrescentar aqui mais um motivo de 2 pontos. Então, eu faço uma corrente, laço, e aqui nesses 2 primeiros pontos, eu faço o último motivo, que seria o motivo de aumento aqui da volta, ok? Então, eles fica trabalhado aqui dessa forma, conforme o padrão que foi trabalhado nas voltas anteriores de aumento, ok? Depois eu faço uma corrente de separação, pulo aqui esse próximo ponto e trabalho todo o leque aqui dentro do espaço de 2 correntes, começando com 3 pontos altos, 2 correntes de separação e mais 3 pontos altos dentro do mesmo espaço, ou seja, o leque aqui com um total de 6 pontos, todos dentro do espaço de 2 correntes. Depois eu vou para a próxima reta, faço uma corrente, laço, pulo aqui o próximo ponto e nos 2 últimos pontos aqui, faço já o primeiro motivo aqui de 2 pontos, que seria o motivo acrescentado. Depois, uma corrente de espaço e sobre já esse espaço aqui eu faço o segundo motivo. Ok? E agora sigo o padrão. Uma corrente, vou para o próximo espaço, motivo de 2 pontos. Uma corrente, vou para o próximo espaço, motivo de 2 pontos, e assim eu vou trabalhando por toda a volta, ok? Então, todos os 4 cantos, novamente eu trabalho esse padrão de leque com o acréscimo aqui dos motivos de 2 pontos, ok? Então, se você observar aqui, nós trabalhamos um total de 3 voltas com esse padrão de aumento. E aí, houve aqui um revezamento. Na volta 13 eu trabalhei o aumento, na volta 14 eu não trabalhei com aumento, na volta 15 trabalhei aumento, na volta 16 sem aumento, e agora aqui na volta 17 com aumento novamente. Então, um total de 3 voltas com aumentos intercaladas, dessa forma, ok? Então, vou continuar repetindo aqui o padrão dessa volta e eu venho com vocês no final para o início da volta de número 18. Trabalhei então aqui até o final da volta 17 e aqui no final não posso esquecer do último motivo de acréscimo aqui de aumento, ok? Então, faço aqui uma corrente, faço o último motivo aqui, que é aquele motivo de acréscimo. Trabalhando o primeiro ponto, você trabalha aqui na base da corrente e o segundo ponto aqui na próxima base. Ok? Depois uma corrente e aí sim eu fecho a volta aqui com ponto baixíssimo na terceira corrente das 3 correntes iniciais. Ok? E a partir daqui eu começo a volta de número 18. Começo aqui com o padrão, né, andando mais 2 pontos baixíssimos. A partir daqui eu subo 3 correntes, laço, vou aqui para o espaço de 2 correntes, faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos dentro do espaço. E agora, completando o leque, o último ponto eu faço aqui na base desse próximo ponto, ok? Então, observe aqui que nessa volta, retornamos aqui ao padrão anterior, ok? Sem aumentos. Para continuar, faço uma corrente de espaço, laço, pulo aqui os 2 pontos, restantes do leque, e sobre o primeiro espaço eu faço o primeiro motivo de 2 pontos. Depois uma corrente, vou para o próximo espaço, motivo de 2 pontos, e vou seguindo aqui trabalhando até o final da reta com esse mesmo padrão. Ok? Então, essa volta de número 18, ela será trabalhada toda com esse padrão. E aqui nas retas não vai ter acréscimo de motivo. Após completar aqui com esse padrão, é só fazer a corrente e ir direto para o próximo espaço e seguir aqui o padrão, tanto nas retas maiores quanto nas retas menores, ok? Então, a partir daqui,
eu vou precisar novamente que você preste bastante atenção, porque eu vou seguir trabalhando agora, subindo mais voltas com esse mesmo padrão aqui, ok? Então, eu não vou voltar agora com vocês no final dessa volta. Eu vou voltar no final da última volta, que será trabalhada com esse mesmo padrão aqui, ok? Então, eu vou completar essa volta aqui e vou continuar trabalhando esse mesmo padrão pelas próximas voltas. E aí, eu volto aqui com vocês e informo em qual volta eu vou estar e quantas voltas eu trabalhei com esse mesmo padrão aqui depois dessa última volta de aumento, ok? Não vou fazer com vocês todas as voltas porque não tem necessidade. É o mesmo padrão, eu vou só repetir padrão aqui de volta em volta, ok? Então, continuei subindo aqui as voltas com aquele mesmo padrão até a volta de número 25, ok? Então, significa que após aquela volta com o padrão de aumentos aqui dos cantos, exatamente a volta de número 17, depois dessa volta, eu trabalhei aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas com o padrão normal aqui dos cantos, sem aumento, ok? Então, já fiz aqui o fechamento da volta com ponto baixíssimo na terceira corrente. Vou andar com mais 2 pontos baixíssimos. Depois, sem fazer ponto baixíssimo aqui no espaço da corrente, eu subo aqui mesmo 3 correntes. Depois, dentro do espaço, eu vou fazer 3 pontos altos. Começo com 3 pontos altos. Depois, 2 correntes. Laço e dentro do espaço faço mais 3 pontos altos. Depois, na base desse primeiro ponto aqui, eu faço mais um ponto alto. Ok? Pulo os 2 pontos aqui, vou para o primeiro espaço de uma corrente e vou fazer aqui o motivo de 2 pontos. Depois, uma corrente, vou para o próximo espaço e sigo aqui o padrão, trabalhando motivos de 2 pontos. E sigo aqui o padrão normal por toda a volta, ok? Então, observe aqui, olha, que o canto eu trabalhei diferente aqui. Eu fiz 6 pontos no total aqui dentro do espaço e vou trabalhar também um ponto aqui antes na base e um ponto aqui na base depois do espaço, ok? Vou seguir aqui trabalhando toda a reta e volto para reforçar o padrão lá no próximo canto, ok? Então, segui trabalhando aqui por toda a reta os motivos de 2 pontos e fiz aqui o último espaço dessa primeira reta maior. Agora, repito aqui o padrão que eu trabalhei lá no início, aqui nesse segundo canto. Faço uma corrente, laço, pulo aqui os 2 pontos. No terceiro e último ponto aqui, faço um ponto alto. Depois, dentro do espaço, faço 3 pontos altos, 2 correntes de separação, mais 3 pontos altos, ainda dentro do espaço, e por último, faço aqui um ponto na base desse próximo ponto, ok? Depois, uma corrente de espaço, vou aqui para o próximo espaço e sigo fazendo aqui o padrão de motivos, trabalhando aqui sobre todos os espaços, os motivos de 2 pontos separados por uma corrente, ok? Então, esse aqui ele será o padrão de toda essa volta de número 26. Aqui nos 4 cantos, eu vou sempre fazer o leque dessa forma aqui, ok? Na verdade, eu tenho aqui um leque agora com 8 pontos, sendo o primeiro aqui na base desse último ponto e o último ponto na base desse próximo ponto depois
do espaço de duas correntes. E dentro do espaço tem um total de 6 pontos, sendo 3, duas correntes, mais 3, ok? É só repetir nos 4 cantos esse mesmo padrão. Então, vou completar a minha aqui e volto com vocês no padrão da volta 27. Então, com esse padrão, completei aqui toda a volta. Já fiz aqui o fechamento com ponto baixíssimo na terceira corrente. E a partir daqui eu já começo a volta de número 27. Após o ponto baixíssimo de fechamento, eu vou andar com mais 3 pontos baixíssimos. Até esse último ponto. Depois aqui no espaço de duas correntes eu faço mais um ponto baixíssimo. E agora subo 3 correntes, depois faço no espaço 2 pontos altos, depois 2 correntes, depois ainda dentro do espaço faço agora 3 pontos altos. Ok? Depois faço uma corrente, laço, pulo aqui esse próximo ponto e nesse próximo aqui, no segundo ponto, faço um ponto alto, no próximo faço outro ponto alto. E aqui trabalhei o primeiro motivo já de 2 pontos da reta, ok? Ele vai ficar dessa forma. Depois eu faço uma corrente, laço, e agora eu vou trabalhar os motivos aqui dentro do espaço de corrente, de uma corrente, ok? E agora é só seguir aqui o padrão normal por toda a reta, trabalhando os motivos de 2 pontos, com uma corrente de separação, trabalhando sobre o espaço de corrente da volta anterior. Eu vou seguir trabalhando aqui por toda a reta, o padrão de motivos, e volto lá no próximo canto para reforçar esse novo padrão aqui, ok? Trabalhei aqui toda essa primeira reta maior e cheguei aqui no canto. Aqui, após o último motivo, aqui nesse último espaço, faço uma corrente, pulo o primeiro ponto aqui desses 4, e a partir do segundo faço um ponto alto aqui nesse segundo, e mais um ponto alto aqui no próximo. Fazendo aqui outro motivo de 2 pontos, porém aqui sobre esses pontos. Depois uma corrente, pulo esse próximo ponto e dentro do espaço começo aqui fazendo 3 pontos altos, 2 correntes de separação e mais 3 pontos altos dentro aqui do mesmo espaço. Depois uma corrente, pulo o próximo ponto e a partir do próximo faço um motivo aqui de 2 pontos, sendo um ponto para cada base, ok? Nos próximos pontos aqui. Vai sobrar um ponto, faço uma corrente, e aqui nesse próximo espaço de uma corrente eu já começo a trabalhar o padrão normal de motivos de 2 pontos altos sobre os espaços de corrente, e com uma corrente de separação, ok? E assim eu vou seguir por toda essa reta e as demais retas restantes, ok? Então, aqui nessa volta, observe que o padrão ele mudou aqui dos cantos. Eu trabalhei aqui esses aumentos de forma diferente, tanto aqui na volta 26, quanto aqui na volta de número 27, ok? Então, vou seguir agora a repetição com esse padrão aqui, até o final da volta, e venho com vocês no início da volta, no final, para o início da volta de número 28, ok? Então, com esse padrão, cheguei aqui no final da volta, trabalhei aqui o último espaço de 2 correntes, e aqui, seguindo aquele padrão dos cantos, eu vou fazer mais um motivo aqui antes de fechar a volta. Então, já fiz aqui o espaço de uma corrente, laço, pulo aqui a base das 3 correntes, vou na base do próximo ponto, faço um ponto alto, vou no próximo, faço mais um ponto alto, construindo aqui o último motivo de aumento aqui da reta. Depois faço uma corrente e agora sim eu fecho
a volta com ponto baixíssimo na terceira corrente das 3 correntes iniciais, ok? E a partir daqui eu começo a próxima volta. Vou andar com mais 2 pontos baixíssimos. Um aqui no próximo e um aqui no próximo. Depois, a partir daqui, eu subo 3 correntes. Laço, vou no espaço de 2 correntes, começo fazendo 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos ainda dentro do espaço. Agora faço o último ponto aqui nesse próximo ponto, depois das 2 correntes, na base do ponto, ok? Ou seja, voltei aquele padrão inicial dos cantos. Agora faço uma corrente, pulo os 2 pontos, vou aqui para o próximo espaço e começo a construir aqui os meus motivos de 2 pontos altos. Uma corrente e vou seguindo aqui por toda a volta, ok? Então, todos os 4 cantos aqui, eles serão trabalhados com esse padrão novamente, sendo o leque aqui com um total de 6 pontos, sendo que o primeiro ponto vai ficar aqui na base desse ponto aqui, antes do espaço, e o último ponto dentro aqui da base, sobre a base desse próximo ponto depois do espaço da corrente. E dentro do espaço vai ficar um total de 4 pontos, ok? Então, com esse padrão aqui, eu vou seguir fazendo essa volta, vou completar toda essa volta e também mais 3 voltas com esse mesmo padrão, ok? Então, vou seguir trabalhando aqui todas essas voltas e volto com vocês no final delas para a orientação e continuação da peça.